Você não chegou aqui por acaso. Algo dentro de você sabe, mesmo que em silêncio, que há verdades que o Espírito Santo ainda não revelou completamente ao seu coração. Verdades que não foram ditas no altar da sua igreja. Palavras que por algum motivo foram esquecidas, omitidas ou mal compreendidas ao longo do tempo. Não estamos falando de heresias, nem de invenções humanas. Estamos falando da linguagem original do Espírito, aquela que transcende doutrinas humanas, aquela que pulsa como um sussurro dentro da sua alma. Prepare-se para desenterrar segredos espirituais que a religião institucionalizada preferiu manter ocultos. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. A primeira palavra é rendimento. A igreja transformou rendimento em fraqueza, em submissão cega, mas no reino do Espírito, rendimento é poder. É quando você abre mão do controle, quando você para de lutar com as próprias forças e decide deitar os braços diante do altar. Já te disseram que você precisa estar sempre forte, sempre em pé, sempre com uma resposta pronta. Mas o Espírito Santo habita nos que se reconhecem pequenos, nos que se rendem à sua vontade. Ele não precisa da sua competência, precisa da sua permissão. E essa permissão começa com rendimento. É por isso que essa palavra foi esquecida, porque ela destrói fachadas, porque ela convida a um tipo de espiritualidade que não dá palco, mas dá presença. E a presença sempre foi maior que a performance. Hoje você está sendo chamado para esse lugar, onde ninguém te aplaude, mas onde o céu se inclina para te ouvir, onde ninguém te entende, mas onde o Espírito te envolve. Pare de se justificar, pare de tentar do seu jeito, renda-se, e nesse exato momento, uma nova história começa. A segunda palavra é gemido, a oração mais profunda que nunca foi traduzida no culto. Há um tipo de oração que não é ouvida com os ouvidos. Ela não tem forma, nem gramática, nem ordem. É um som interior que não se faz para os outros ouvirem, mas para o céu reconhecer. Um som de um lugar que nem você mesmo entende. O gemido. E o Espírito Santo entende essa linguagem. Ele a decodifica, ele a transforma em intercessão viva. Durante muito tempo te ensinaram a orar bonito, a usar palavras corretas, bíblicas, impactantes, mas ninguém te ensinou que o Espírito geme dentro de você, que quando você não tem mais forças nem para falar, ele continua orando por você. Não é uma oração pública, é secreta. Não é expressa com frases, é com gemidos inexprimíveis. E a igreja, no seu esforço por formalizar tudo, esqueceu dessa verdade, que o gemido é um clamor espiritual mais puro que qualquer discurso religioso. Há momentos em que o corpo está cansado, a alma está desorganizada e as palavras já não fazem sentido. Você tenta orar, mas tudo que consegue é chorar. Você tenta se explicar para Deus, mas só sente um peso no peito. Isso não é fraqueza, isso é um tipo de oração. E talvez é a mais sincera que você já fez. Porque vem do fundo, porque vem rasgada, porque vem sem filtro. É o Espírito que está dentro de você que geme, não por desespero, mas por amor, por zelo, por dor partilhada, porque ele sente o que você sente, e quando ele geme, o Pai ouve, porque o Espírito intercede segundo a vontade de Deus, ou seja, quando você está em silêncio, gemendo, chorando, você não está sozinho. Há uma oração celestial acontecendo dentro de você, uma oração que nenhuma liturgia conseguiu ensinar, mas que o céu sempre reconheceu. A terceira palavra é intimidade. Você foi ensinado a fazer, a servir, a obedecer, a trabalhar para Deus, como se Ele fosse um chefe exigente, alguém que mede seu valor pela quantidade de atividades espirituais que você cumpre. Mas poucos te disseram que o Espírito Santo não te chamou primeiro para o serviço. Ele te chamou para a intimidade. Ele não quer só que você cante, pregue, ajude, organize. Ele quer te conhecer por dentro. Ele quer morar, respirar em você
e isso vem antes de qualquer coisa que você possa fazer por ele. O maior engano da religião é substituir relacionamento por desempenho. É trocar o lugar secreto pelo púlpito, a escuta pela correria, a contemplação pela obrigação. O Espírito Santo nunca pediu um currículo espiritual. Ele deseja comunhão, silêncio, olhos fechados e alma aberta. E se você tem sentido um vazio mesmo em meio ao serviço, se sente que algo te falta, mesmo sendo ativo, envolvido, útil, talvez esteja faltando o essencial: intimidade. Intimidade é estar com o Espírito, não para pedir, mas para estar. É quando você ora e não quer provar nada, só quer sentir que Ele está ali. É quando a presença se torna mais importante do que o milagre, quando a companhia dele basta, mesmo que nada mude do lado de fora. A quarta palavra é desconhecido, onde o Espírito chama, mas a religião tem medo de ir. O Espírito Santo nunca te chamou para viver no raso. Ele nunca te ungiu para seguir caminhos previsíveis, controláveis ou fáceis de explicar. A voz dele sempre ecoou do invisível, do improvável, do lugar onde a lógica humana não alcança. Mas muitos que deveriam ter te ensinado a seguir essa voz colocaram muros ao redor da fé, limitaram o mover do Espírito à liturgia, aos métodos, à tradição. E assim, muitas palavras foram esquecidas, e o desconhecido virou um território proibido. Só que o Espírito Santo não tem medo do desconhecido. Ele habita nele. Ele te convida para andar onde os teus pés tremem, para crer antes de ver, para dar passos sem mapa, apenas com presença. E se você sente que há algo novo te chamando, algo que não se encaixa no que te ensinaram, talvez você esteja ouvindo o chamado do Espírito para ir além da religião. A religião segura, o Espírito envia. A religião controla, o Espírito sopra onde quer. A religião exige explicação, o Espírito oferece experiência. A religião tem medo do que não entende. O Espírito te guia, justamente por lugares que você não entende, para que aprenda a confiar, não a dominar. Há caminhos que a igreja não vai validar. Há experiências que o altar não vai celebrar. Mas isso não significa que não são verdadeiras. Significa que são novas demais para os olhos acostumados com velhas fórmulas. A quinta palavra é coragem. Ouvindo coisas que não te ensinaram, sentindo impulsos espirituais que não cabem nos sermões que você conhece. Isso não é heresia. Pode ser convite. Pode ser o Espírito Santo tentando romper as cercas que colocaram ao seu redor. Porque o lugar que Ele quer te levar, ninguém vai poder te guiar, só Ele. E isso exige coragem. Coragem para desobedecer ao medo. Coragem para sair da rota que todos seguem e mergulhar na direção que ninguém vê. Coragem para acreditar que há mais, que o que te ensinaram foi apenas o começo, e que Deus está sempre fazendo algo novo, não para apagar o que passou, mas para expandir o que ficou estagnado. O desconhecido é o solo onde o sobrenatural germina, e o Espírito Santo quer te plantar nesse solo. Ele quer fazer de você um lugar de movimento, não de manutenção. Ele quer restaurar tua sensibilidade para ouvir a voz que te chama onde ninguém nunca foi, porque só assim você vai descobrir quem realmente é em Deus. Não o que te disseram, mas o que o céu já escreveu sobre você. Pare de esperar validação de quem tem medo de sair do lugar. O Espírito te chama, e quem Ele chama, Ele capacita. Pode doer, pode assustar, mas vai valer. A sexta palavra é esperar, a palavra silenciosa que antecede os maiores milagres. Esperar nunca foi um verbo fácil. A alma agita, o coração antecipa, e tudo dentro de você clama por resposta imediata. Mas o Espírito Santo age em outro ritmo. Ele não se move ao som da tua ansiedade, mas ao compasso da tua confiança. E é por isso que a espera, embora dolorosa, é uma das palavras mais sagradas que você pode aprender na jornada com Deus. Esperar não é passividade, não é resignação. Esperar é adoração em forma de silêncio.
É acreditar mesmo quando o céu parece calado. É continuar orando mesmo quando não há sinal. É não abandonar a promessa só porque o tempo parece longo demais. O Espírito Santo não te esqueceu. Ele está formando algo em ti que a pressa destruiria. Talvez você tenha aprendido a pedir, a clamar, a buscar, mas ninguém te ensinou a esperar com os olhos ainda molhados, a esperar quando os outros já se esqueceram da tua causa, a esperar quando o tempo se arrasta e a fé parece se esconder. Mas é justamente aí, nesse intervalo invisível, que o Espírito trabalha com mais profundidade, porque o que ele constrói na espera não é o milagre fora de você, é a maturidade dentro. Você não está parado, está sendo plantado. E toda semente precisa passar pela escuridão da terra antes de ver a luz do sol. Não é castigo, é processo. O Espírito está te ensinando a depender, a confiar quando não sente, a seguir mesmo sem ver, a escutar a promessa acima do barulho da tua urgência. A espera te refina, te desnuda da tua autossuficiência, te revela o que realmente crê, te aproxima de Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Há bênçãos que só nascem depois da espera. Há respostas que só descem quando o coração está pronto para recebê-las sem idolatrá-las. E há milagres que não vêm enquanto você estiver tentando controlá-los. A sétima palavra é toque. Na hora em que nenhuma explicação consola, em que orar dói, falar parece inútil, pensar cansa. É nesses momentos que o Espírito Santo se move de forma mais íntima. Ele não chega com barulho, não exige discurso, ele apenas toca, e esse toque muda tudo, porque onde o toque do Espírito chega, o que era ferida vira memória curada, o que era peso se transforma em presença, e o que parecia fim se torna recomeço. Muitos esperam o toque de Deus em um culto, numa oração forte, numa canção que arrebenta o coração. Mas o Espírito não está preso a formatos. Ele toca quando você está sozinho no quarto, com o rosto afundado no travesseiro. Ele toca quando você está dentro de um ônibus, olhando pela janela e tentando entender por que tudo desmoronou. Ele toca enquanto você lava a louça, dirige ou segura as lágrimas na fila do mercado. O Espírito toca no cotidiano porque ele não é visita, ele é casa. E casa toca sem precisar anunciar. Talvez você esteja esperando por uma palavra que explique a tua dor, mas o que você precisa é de um toque que a cure. O Espírito sabe disso. Ele conhece os lugares que ninguém mais vê. Ele sonda as memórias que você já enterrou. Ele lê os silêncios entre uma frase e outra, e é ali onde ninguém ousa entrar, que ele põe a mão com ternura, com poder, com presença. Esse toque não grita, não força, não invade. Ele respeita teu tempo, tua história, tua resistência. Mas no momento exato ele toca, e quando toca tudo que era armadura desaba, toda muralha vira solo fértil, toda angústia se cala, não porque foi respondida, mas porque foi acolhida. Você sente paz sem entender, sente lágrimas caindo sem dor, sente o peito leve sem saber por quê. Isso é o toque do Espírito, é a presença dele te abraçando de dentro para fora. A oitava palavra é identidade. Na intimidade, o Espírito te lembra quem você é, não pelo que faz, mas por quem ele diz que você é. É onde ele limpa feridas que ninguém vê, onde ele dá direção quando você está prestes a desistir. É onde ele mostra que você não é uma ferramenta de uso, mas um filho amado, um lugar de repouso, não de cobrança, de escuta, não de esforço. Não é preciso gritar, nem impressionar. Na intimidade, tudo que o céu espera é que você esteja ali de verdade, sem máscaras, sem discursos, só você e ele. O Espírito Santo não quer que você se sinta perdido, ou fraco, ou inútil. Ele quer que você saiba que você é amado, você é escolhido, você é valioso, você é filho, e nada, absolutamente nada, pode mudar isso. A nona palavra é obediência profética, o chamado para agir mesmo quando ninguém entende.
A fé institucionalizada muitas vezes dita regras, exige conformidade, pune a ousadia, mas o Espírito Santo te chama para um caminho diferente, um caminho de obediência profética. É quando você ouve uma voz, sente um chamado e age, mesmo que tudo ao seu redor diga que você está errado, mesmo que seus amigos te critiquem, sua família te questione e até mesmo seus líderes religiosos te condenem. A obediência profética não é rebeldia, é fidelidade a uma ordem superior. É saber que Deus te deu uma missão e você precisa cumpri-la, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Essa obediência exige discernimento. Não confunda a voz do Espírito com seus próprios desejos. Busque confirmação em oração. Peça conselho a pessoas de confiança, mas no final, siga o que o seu coração te diz. Se você sente que Deus te chamou para algo, não espere a aprovação de ninguém. Vá em frente. O mundo precisa da sua voz, da sua visão, da sua coragem. A 10ª palavra é ativação. O Espírito Santo não responde à performance, ele responde à sede. Ele não se move por vaidade, mas por profundidade. Quanto mais sede você sente, mais ele se aproxima. Quanto mais vazio você reconhece, mais cheio ele te torna. A sede te posiciona, te desarma, te deixa vulnerável. Mas essa vulnerabilidade é a tua força no reino de Deus, porque é aí que você se torna moldável, ensinável, disponível. A sede muda a tua oração, tira a máscara, rasga teu coração, faz você orar como quem sangra, como quem depende, como quem sabe que sem a presença dele, tudo é vaidade. Ela te arranca do controle, te empurra para o altar, não o altar físico, mas o altar da entrega, onde você não negocia mais com Deus, apenas se rende. Não ignore essa sede. Não tente preenchê-la com distrações. Não tente silenciá-la com atividades. Deixe que ela cresça. Deixe que ela te consuma, porque ela vai te levar exatamente onde o Espírito quer te encontrar. Você não precisa entender tudo, só precisa ter coragem de desejar mais. A 11ª palavra é presença, mais valiosa que qualquer dom. A religião muitas vezes se concentra nos dons espirituais, nas habilidades especiais, nos talentos, mas o Espírito Santo quer te dar algo ainda mais valioso: a sua presença. Uma presença constante, real, palpável. Uma presença que te acompanha em todos os momentos da sua vida, que te conforta na tristeza, te guia na dúvida, te fortalece na fraqueza. A presença de Deus não é um sentimento passageiro, é uma realidade que transforma a sua vida de dentro para fora. Quando você tem a presença de Deus, você não precisa ter medo de nada, porque você sabe que Ele está com você. Você não precisa se preocupar com o futuro, porque você sabe que Ele tem o controle. Você não precisa se sentir sozinho, porque você sabe que Ele nunca te abandona. Busque a presença de Deus acima de todas as coisas. Leia a Bíblia, ore, medite, adore, mas acima de tudo, abra o seu coração para Ele. Deixe que Ele te envolva com o seu amor, te preencha com a sua paz, te transforme com o seu poder. A presença de Deus é o maior presente que você pode receber, e ela está disponível para você agora. A 12ª palavra é transformação. O Espírito Santo não veio te obrigar a esquecer, ele veio te ajudar a curar, e ele cura pelo toque, um toque que restaura teu valor, que reconstrói tua identidade, que sussurra: você ainda é meu, mesmo quebrado, mesmo longe, mesmo cansado, você é dele. Você não precisa saber orar bonito, não precisa usar palavras que impressionam, basta se abrir, basta dizer: Espírito Santo, estou aqui. E ele virá, não com espetáculo, mas com presença. Ele vai te envolver, vai te consolar, vai te curar, ele vai te transformar. Ele não te ama pelo que você faz, mas por quem você é. Ele não te condena pelos seus erros, mas te perdoa e te ajuda a recomeçar. Ele não te abandona nas suas lutas, mas te fortalece e te capacita a vencer.
O Espírito Santo é um Deus de transformação. Ele quer te mudar de dentro para fora. Ele quer te libertar das suas amarras, te curar das suas feridas, te transformar em uma nova criatura. Deixe que Ele trabalhe em você, deixe que Ele te molde, te refine, te aperfeiçoe. Abrace o processo de transformação. Não tenha medo de mudar. Não se prenda ao passado. Olhe para o futuro com esperança. O Espírito Santo tem grandes coisas reservadas para você. A 13ª palavra é sede. Sentir um vazio dentro, como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo ao redor parece estar no lugar. Essa sede é a marca de quem foi chamado para mais, e o Espírito Santo responde a ela com uma intensidade que poucos compreendem, porque ela não é emocional, ela é eterna. Durante anos, muitos aprenderam a buscar o Espírito para suprir necessidades pontuais, uma cura, uma porta aberta, uma resposta. Mas sede é diferente de necessidade. Necessidade é momentânea, sede constante. É uma fome de presença, não de solução. Uma vontade de permanecer, não de apenas visitar. E é exatamente isso que o Espírito Santo procura: corações sedentos, não apenas carentes. A sede espiritual não é fraqueza da fé. Ela é o seu combustível. Ela é o que mantém sua alma em movimento, mesmo quando tudo parece parado. É ela que te leva a buscar a Deus em silêncio, sem palco, sem microfone, sem likes. É a sede que te faz acordar no meio da madrugada, só para dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti. Mesmo sem palavras, mesmo sem forças, a sede fala mais alto que qualquer sermão. O problema é que a religião ensinou a ter medo dessa sede, como se ela fosse sinal de que algo está errado, como se não se sentir completo fosse uma falha espiritual. Mas não é. A sede não é um erro, é uma convocação. É o Espírito dizendo: há mais, e esse mais sou eu. A tua alma sabe que foi criada para viver mergulhada na presença dele, e é por isso que ela não se satisfaz com pouco, não se acomoda com rituais, não se alimenta de formalidades. Ela tem sede de vida, de verdade, de Deus vivo. E é aí que está o segredo. Onde há sede, há ativação. Você não precisa entender tudo, só precisa ter coragem de desejar mais. Essas são apenas 13 palavras esquecidas. Há muito mais para descobrir. A jornada com o Espírito Santo é infinita, misteriosa e surpreendente. Abrace o desconhecido, renda-se à sua vontade, ouça a sua voz e deixe que ele te guie para lugares que você nunca imaginou. O Espírito Santo está chamando, você vai atender.